Então, como eu disse, calorimetria, medida do calor, né? Que é o nosso tópico. O calor, ele pode ser classificado de duas maneiras, né? Ele pode ser chamado de calor sensível e ele também pode ser chamado de calor latente, né? Quando é que eu sei que o calor é chamado de sensível, né? O calor é chamado de sensível quando ele só muda a temperatura, né? E não muda o estado físico, né? Lembrando que o estado físico é sólido para líquido, de líquido para gasoso. E o calor latente, além de mudar a temperatura, ele muda o estado físico, certo? Então, esses são os dois tipos de calor que a gente vai falar no nosso assunto, né? Mas para começar, a gente vai falar primeiro do calor sensível, né? Como é que calcula essa quantidade de calor sensível? Aí você tem uma fórmula matemática que calcula essa medida do calor, que é Q igual a M vezes C vezes delta T. Lembrando, a unidade de medida, a unidade de medida de calor, a usual é calorias. Então, é o que a gente chama de cal. Essa daqui é a usual, né? Calorias, cal, abreviação, né? A massa tem que ser dada em gramas. O calor específico, que eu vou explicar novamente, é dado em calorias, gramas Celsius. E a variação da temperatura, que é dada em Celsius, né? Então é o que eu chamo essa fórmula aqui de Q macete, né? Q é igual a M vezes C vezes delta T. M é a massa, C é o calor específico e delta T é a variação da temperatura, né? E para você encontrar o calor latente, é a fórmula do Quimole, que é igual a M vezes L. L é o calor latente, M é a massa, certo? Só que eu falei para vocês que isso daí, a quantidade de calor, calorias, é a usual, né? É a usual. A, no Sistema Internacional de Medidas, no SI, a quantidade de calor não é dada em calorias, certo? A quantidade de calor é dada em joules. Então, a unidade padrão do Sistema Internacional de Medidas dessa energia, que é o calor, é Ei, você vai joules. botar isso aí depois no grupo? Com certeza. Tá bom. Então, se não tiver em joules, como é que eu faço para passar, né? Aí é só você lembrar que uma caloria vale 4, aí veja só, aí vai depender do livro. Tem alguns livros que coloca 4,18. Tem alguns livros que coloca 4,2.
tem alguns autores que só quer usar o 4. Então, ou seja, como é que eu vou saber qual eu vou usar? Não, isso aí a questão vai lhe dizer. Considere uma caloria tanto, certo? Ele vai ter que lhe dizer, né? Mas você pode encontrar um livro que escreva 4,18, outro livro que escreva 4,2. Né? Então, uma caloria vale 4,18 joules, ou 4,2, ou só 4. Às vezes você vai ver um exercício. É que nem uma questão do valor do pi, né? No pi lá, às vezes você tem uma questão que manda usar 3,14, às vezes só manda usar 3,1, às vezes só manda usar 3. Então a questão vai lhe avisar aí, né? Quanto é que vale uma caloria que você vai ter que usar, né? A mesma coisa que trabalha-se com calorias, você também tem outros múltiplos da caloria, que é uma quicalorias, um quical, né? Um quical. Não tem 1 quilo, também tem uma quicaloria. E você viu que 1 quilo não são 1000 gramas, uma quicaloria são 1000 calorias. Ok? A mesma coisa existe para quilojoules. Não tem o dado de medida joules, existe a quilojoules. Né? 1 kJ vale 1000 joules. Ok? Então, essas são as unidades de medidas aí que vai aparecer para unidade de medida de calor, que é calorias, joules, quicalorias, quilojoules, certo? Mas a unidade padrão é joules, né? Aí eu falei para vocês que eu ia explicar o calor específico novamente, né? O que é o calor específico, né? Eu vou explicar logo a diferença entre calor específico e capacidade térmica, né? Mais uma vez. Vamos supor aqui que você tem um corpo dessa massa aqui. Quando você tira daqui, vamos supor que eu pego daqui 1 grama, pego 1 grama dessa massa. O que é o calor específico? O calor específico é a quantidade de energia que eu vou mandar para esse 1 grama, para que ele aumente 1 grau Celsius. Então, o que é o calor específico? É a quantidade de energia que se manda para 1 grama para que ele aumente 1 grau Celsius. Então, isso é o calor específico. O que é a capacidade térmica? Eu vou dizer a fórmula novamente. É a quantidade de energia que você manda para a massa toda para que ela aumente 1 grau Celsius. Viu a diferença? Calor específico é a quantidade de energia que eu mando para 1 grama desse material aqui para que ele aumente 1 grau Celsius. E a capacidade térmica é a quantidade de energia que você manda para a massa toda para que ela aumente 1 grau Celsius. Então tem uma diferença, né? Porque o calor específico era para cada grama e a capacidade térmica é para o corpo todo. E aí eu falei como é que se calcula a capacidade térmica, né? Que é o C maiúsculo. Lembre-se que quando eu for trabalhar com calor específico, eu vou colocar um C minúsculo. E quando eu falar capacidade térmica, eu vou colocar um C maiúsculo, certo? Então esse C maiúsculo aqui é de capacidade térmica. Ele é encontrado dessa maneira. Você pega a quantidade de calor
e divide pela variação da temperatura. Lembrando que a variação da temperatura é a temperatura final menos a inicial. E você tem outra forma para você encontrar a capacidade térmica, que é a multiplicação da massa vezes o calor específico. Então, ou você encontra assim, dependendo dos dados, ou você encontra assim, ok? Então, lá na fórmula que a gente calcula a quantidade de calor, que é do Q macete, né, Q igual a M vezes C vezes delta T, você simplesmente pode substituir o M vezes o C pela capacidade térmica, ó. Porque M vezes C não é a capacidade térmica, então o Q aqui vai ser a capacidade térmica multiplicado pela variação da temperatura. Então, às vezes, se você não tiver a massa e o calor específico e tiver a capacidade térmica, você já tem a multiplicação dos dois, né? Por isso que eu coloquei ali. Q é igual a C vezes delta T. Certo? Outro caso que você tem que se ater, né? A fórmula aqui é que você viu que para calcular essa quantidade de energia, eu pego a massa, multiplico pelo calor específico e multiplico pela variação da temperatura. Só explicando mais uma vez um pouquinho sobre o calor específico, né? Existem substâncias que esquentam mais rápido e outras que esfriam mais rápido. E vice-versa, né? Isso depende de quem? Disso que eu estou acabando de falar, do calor específico. Eu comentei com vocês que é o exemplo mais clássico que vocês encontram no livro, que é quando você vai à praia. De dia a areia está quente e a água está fria, mas quando é de noite a areia está fria e a água está morna. Explicando mais uma vez por que isso acontece. Porque o calor específico da areia é 0,2 o valor. E o calor específico da água é 1. Então, ou seja, é muito maior do que o da areia. Então, a areia precisa de menos energia para aumentar 1 grau Celsius a sua temperatura. E a água ela já precisa de mais energia. Falando mais uma vez, a água é a substância da natureza que demora mais esquentar e é a que demora mais esfriar. Então, se a temperatura demora mais esquentar, com certeza ela demora mais esfriar. A mesma coisa acontece com a areia. Ela esquenta rápido, mas também ela esfria rapidamente por ter um calor específico baixo. Então, o calor específico da água é um valor que geralmente não se coloca na questão, né? O calor específico da água geralmente é um valor que não se coloca na questão. Você já tem que estar memorizado ela na sua cabeça. O calor específico da água é 1 caloria gramas Celsius, ok? 1 caloria gramas Celsius. Você pode encontrar ela bem assim, ó. O calor específico, vou botar aqui um C minúsculo, né, para você não confundir pensando que é um C maiúsculo, né? Calor específico é um C minúsculo, né? Então, a capacidade térmica da água também pode ser dada em joules, né? Porque uma caloria, você pode encontrar assim, ó, 4, ou 2 ou 18, né? Joules, quilogramas, Celsius. É a mesma coisa, certo? Então, se você vê isso daqui, não estranhe, porque uma caloria vale quanto? Eu falei, alguns autores escrevem 4,2. Então, uma caloria vale 4,2 joules. Mas para isso sair em joules, a massa tem que estar em quilos e a quantidade de calor, a temperatura tem que estar em Celsius, ok? Então, lembre-se disso. Quando se falasse da água e não disser o calor específico, lembre logo desses valores aí, né? Outro detalhe importante. Às vezes ele não vai lhe dizer a massa, mas ele pode te dizer o volume.
Porque você tem que lembrar que a densidade, ela é a massa dividida pelo volume, certo? A densidade, ela é a massa dividido pelo volume. Então, em outras palavras, se eu tiver a densidade do corpo e o volume, eu tenho a massa, porque a multiplicação dos dois aqui, ó, se eu fizer meio pelos extremos, eu vou ter que a massa é a densidade vezes o volume. Então, se eu tiver a densidade do corpo e o volume dele, eu multiplico eles, tenho a massa. Só que um detalhe, aprendam, né? Geralmente aqui você vai encontrar muita questão falando da água. Então, a densidade da água também geralmente não é dita na questão. A densidade da água é 1 kg por centímetros cúbicos, assim. Mas para facilitar a sua vida, toda vez que você tiver uma questão e a questão estiver falando sobre água, você já associa logo. Se você tem 20 litros de água, você tem 20 quilos. Então você já sabe, né? Que o mesmo valor em litros de água é o mesmo valor em quilos. Então 20 litros corresponde a 20 quilos. Já faça automático. Mas se não for a água, com certeza a questão vai lhe dizer quem é a densidade, né? Para você multiplicar pelo volume. Ok? Então, fique atento nisso daí, né? E a última fórmula que a gente vai precisar ter cuidado durante o assunto aqui é a fórmula de potência, né? Que é a letra P. Potência é energia. Potência é energia dividido pelo tempo. Aí no nosso caso aqui, quem é a energia que nós estamos trabalhando aqui nesse assunto? Não é a quantidade de calor? Então, a nossa energia vai ser o quê? E o tempo, eu vou colocar um T minúsculo para você não confundir com variação de temperatura. Veja que quando eu escrevo variação de temperatura, eu escrevo assim, né? Ó, delta e um T maiúsculo, que aí é a temperatura final menos a inicial, ok? Se você pode encontrar, às vezes, num livro, né? A variação do tempo, mas você escreve um T minúsculo, ok? Aí as unidades de medidas, que são aquelas que a gente tem que se preocupar. Quem é a unidade do Sistema Internacional de Medidas de Potência? É watts. Quando chegar no terceiro ano, vocês vão trabalhar muito essa unidade de medida, watts, que é um W, certo? E para você ter essa unidade de medida, watts, isso daqui precisa estar em joules, que é a quantidade de calor, ok? E o tempo tem que ser dado em segundos, ok? Só que você também pode encontrar, né, a potência em calorias por segundo. Eu só estou falando no Sistema Internacional de Medidas. Mas possa ser que a questão escreva algo está fornecendo 200 calorias por segundo. Não tem problema. Mas para a potência sair um watts, você tem que ter a quantidade de calor em joules e o tempo em segundos. Se por um acaso isso daqui tiver em kilowatts, o que é um kilowatts? São 1000 watts, né? Você não viu 1 quilograma, não são 1000 gramas, 1 quilojoules não são 1000 joules, 1 quicalorias são 1000 calorias. Então, quando você tem um K na frente da unidade de medida, que é o watts aqui no nosso caso, kilowatts,
né? É porque é bio, né? Então, para você ter a potência aqui em quilowatts, a quantidade de energia aqui tem que estar em kilojoules e aqui o tempo tem que estar em minutos. Ok? Então, essas são as fórmulas que nós vamos precisar durante o nosso assunto. Aí eu vou partir para algumas questões para a gente treinar o. Vamos lá. Então, a gente vamos relembrar aqui as fórmulas que a gente trabalhou, né? Que macete é uma delas, né? A outra, capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Cuidado para não confundir, né? Porque tem o delta T lá da capacidade térmica, você pode pensar que é tempo. Capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela... Eu até nem coloquei aqui a unidade de medida, né, da quantidade de calor. Aqui é dado em... Pode ser dado em calorias. Calorias por Celsius, né? Já que aqui em cima é calorias. Aqui é calorias e o outro é Celsius, né? Se for no Sistema Internacional de Medidas, aqui em cima vai estar em joules. Joules por Celsius, né? Isso aí vai depender da unidade que você estiver trabalhando, certo? E nós vamos ver aqui umas questões. Depois eu vou passar esse material para o pessoal da Unifam, né? E o pessoal aí do Olimpo ele já tem. Tem alguma pergunta aqui? Mandaram alguma? Sumiu o slide. Não esqueça de colocar o nome aí não, por favor. Viu? Como eu falei para quem entra depois aí, né? Eu vou começar aqui do 14, né? Porque eu parei no 14 com o pessoal, mas depois eu volto novamente do começo. É porque a partir do 14 volta os mesmos níveis de questões das anteriores, ok? Então veja só, veja aqui a questão 14, que diz: considere quantas calorias, né,
uma massa de 1 kg. Então eu já, quando for resolver as questões que envolvem calorimetria, né, a primeira coisa que eu faço é colocar os dados, né? Massa 1 kg, né? Aí você pode perguntar, é obrigado a transformar para gramas? Que você falou que a massa tem que ser dada em gramas. Vamos colocar os dados primeiros e a partir dos dados, aí eu observo se vai precisar fazer a mudança ou não, né? Você tem aqui a temperatura a 30 graus Celsius, então a temperatura inicial, e deve receber uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, mas já tinha falado nas aulas anteriores, né? A quantidade de calor ela pode ser cedida ou pode ser recebida, certo? Quem cede é negativo, então quem recebe é positivo. É por isso que eu vou ter uma quantidade de calor aqui positiva. Então cuidado com essas palavrinhas aqui, porque na hora que a questão disser a quantidade de calor e ela falar o nome recebe, é porque você vai ter que colocar o que é a quantidade de calor positivo. Se ela falar cede, quando eu colocar a quantidade de calor, né, eu vou ter que colocar ela negativo, certo? Então, atenção. Então, saiu da temperatura de 30 e passou para de 70. Então, aqui eu já tenho uma variação da temperatura. A variação da temperatura é de 30 até 70, então é 70, né, menos 30. Então, 70 menos 30 dá 40 graus Celsius. Olha, aqui ele disse o calor específico da água, mas se ele quisesse parar a questão ali, ele já tinha parado, né? Porque eu falei para vocês que o calor específico da água, vocês que tem que lembrar que o valor dele é 1 caloria gramas Celsius, né? Então tá aqui o Czinho minúsculo, 1 caloria gramas Celsius. Aí eu vou ter que mexer aqui nessa massa, sim, ó, porque o calor específico está em calorias gramas Celsius. Ou seja, quando eu encontrar a quantidade de calor, que é a minha pergunta, né, ó, quando eu for encontrar o que, eu vou achar ele em calorias, a massa tem que ser dada em gramas e a variação da temperatura em Celsius. Então, como aqui não está em gramas, eu vou passar para gramas. 1 kg são 1000 gramas. Né? Então, agora eu vou jogar lá na fórmula, né? Como é que se encontra a quantidade de calor? Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Então, Q vai ser igual a M, que é o 1000 da história, né? O C, que é o 1, e a variação da temperatura, que é o 40. Então, 40 vezes 1000, né? Você tem 40.000. Aí, 40.000 que? Calorias. Aí, daqui, você pode mudar essas unidades de medidas. Ele não diz qual unidade eu queria, mas só para treinar aqui, eu posso colocar isso em joules, eu posso colocar isso em quilojoules. Se eu quiser colocar primeiro em quilojoules, né? Que calorias, para começar. Que cal. É só você dividir isso daqui por 1000, né? Que 1 caloria, ou 1 quicalorias tem 1000 calorias. Então, se você dividir isso daqui por 1000, você tem 40 quicalorias. Você também pode passar isso para joules, né? Para passar isso para joules. Aí, para passar para joules, é só pegar esse valor aqui e dividir. Como ele não disse aqui, né? Eu vou usar 4,2, mas poderia ser 4,18, né? Eu vou usar 4,2, né? Você vai pegar o valor 1000, 40.000, e vai dividir por 4,2. Você dividindo isso aí por 4,2,
dá um valor aproximado de 9.523, 9.523, vírgula, né, 80 joules. Aí você pode passar isso daqui para quilojoules, se você quiser. Aí para passar para quilojoules, é só você pegar a resposta aqui em joules, né? Para você passar isso daqui para quilojoules, você pega esse resultado aqui, ó, e divide ele por 1000, né, ó. Dividindo ele por 1000, você vai ter 9,5238 quilojoules. Okay? Então aqui são as unidades de medidas que podem aparecer, né? E aí você tem uma alternativa, vai depender de qual é que eu quero colocar, né? Ele não falou nada de Sistema Internacional de Medidas, mas eu fui me baseando aqui pelo o calor específico, ok? Vamos agora para a questão 15. Vamos para a 15. Vamos lá pro próximo aqui, ó. Se tiver alguma pergunta, deixa eu olhar aqui. A DL perguntou aqui, que cal é dividido por 1000? Porque 1 aqui calorias tem 1000 calorias. Eu tô passando de calorias para quicalorias. Quando eu estiver passando de calorias para quicalorias, eu divido por 1000. Porque a cada 1000 calorias eu tenho 1 quical. Por isso, se eu tenho 40.000 calorias, eu tenho 40 quical. Porque a cada 1000 é 1 quicalorias. Beleza? Como eu falei novamente aqui, ó, eu vou fazer essa mesma aula à tarde, né? E se vocês quiserem assistir novamente, se ficou alguma dúvida, né? 2h30 tem a aula de novo. Se vocês não estiverem ocupados, que não é para estar aí, o pessoal da. Se eu falo do pessoal da Unifam, né? Que começou a ver o assunto agora, o pessoal do Olímpio já começou a ver esse assunto, ok? Então,